caixa acústica TWX12A da K-Audio, uma caixa bem amplificada com alto-falante de 12 polegadas, um drive de altas frequências, com 2 canais de entradas e o melhor, pesando apenas 17 kg. A TWX12A é uma caixa bem amplificada que possui um drive para altas frequências, é um drive que vai responder ali os médio agudos e os agudos, e um alto-falante de 12 polegadas em ferrite que vai proporcionar para você os graves e os médio graves. A união dos dois transdutores vai responder a uma frequência compreendida em aproximadamente 50 Hz a 18.000 Hz, com uma pressão sonora de pico de 132 dB SPL. Isso fazendo a medição a 1 metro de distância da caixa ao microfone de medição. A TWX12A é uma caixa fantástica, uma caixa que eu gosto muito, é uma caixa que você tem várias possibilidades de uso. Dentre elas, você pode içar essa caixa, você pode usar no seu templo, no seu auditório, no teatro, de forma içada com cabo de aço. Para isso, ela conta com várias entradas de parafuso padrão M8, então você consegue içar ela com furação em cima dela, nas laterais dela, na parte traseira dela, então você tem diversas possibilidades de içar a TWX12A. A TWX12A ela possui um ângulo de cobertura muito legal, por ser uma caixa point source, uma caixa muito pontual, mas ela te dá 90 graus de horizontal e 60 graus de vertical, ou seja, você consegue cobrir uma grande área com uma caixa point source TWX12A. Os transdutores da TWX12A elas são formadas por titânio para o drive de agudo e de altas frequências, com uma bobina de 1 polegada na corneta, sendo que a bobina dela lá do imã é de 1,75. E um alto-falante de 12 polegadas, que usa uma bobina de ferrite com 2,5 polegadas de bobina. A TWX12A ela possui um LED indicativo de acionamento. Quando ela fica em vermelho é porque ela está em stand-by. Quando você emite um sinal nela, ela vai ficar azul. No painel traseiro da TWX12A, nós temos ajustes muito legais. Por exemplo, nós temos o treble, que é o agudo, bass, que é o grave, e ao lado deles eu tenho um ajuste de frequência central, ou seja, eu vou escolher a frequência que eu quero entre o agudo e o grave. Por exemplo, eu vou posicionar aqui o potenciômetro em 630 Hz. Então vamos dizer que eu preciso, de alguma forma, ou atenuar ou acentuar essa frequência. Então posicionei 630 Hz e eu faço então o ajuste de acentuação ou de atenuação de 630 Hz. E se eu quiser mais agudo, ok. Se eu quiser atenuar os agudos, da mesma forma, o grave da mesma forma. Eu tenho 2 canais de entrada, nível microfone e linha. Para isso, eu tenho o botão de seleção no canal A. O canal B, ele é apenas linha. Então, o canal A, eu tenho seleção de microfone e linha, e o canal B somente para linha. Também temos um filtro de HPF, que ele vai fazer um corte em 80 Hz. Se você usa essa caixa com subwoofer e você não tem um gerenciador de sistema, então você aperta o HPF, ele vai fazer um corte em 80 Hz. Eu tenho abaixo do HPF, eu tenho o line out, que é para eu conectar uma outra TWX12A ativa também, claro. Esse sinal ele vai ser passado sem as alterações que eu fiz nessa caixa, tanto com volume quanto equalizador. E embaixo do mix out eu tenho um ajuste de ganho para a entrada auxiliar ou Bluetooth. A TWX12A ela é uma caixa bivolts, ela vai atuar de 100 volts a 240 volts, uma frequência de 50 a 60 Hz. Isso é estabilizado na fonte interna dela. E ela é resfriada por ventiladores internos automáticos que elas vão armar e desarmar conforme a necessidade de temperatura. O que faz disso ela ser uma caixa perfeita para você colocar no teto da sua igreja de forma içada, deixar ligada lá que ela resolve o resfriamento. E para você que quer usar TWX12A em evento, em festas ou corporativo, você tem um sinal de Bluetooth. Basta apertar o Bluetooth que ele vai acionar. A TWX12A é uma caixa point source e você com certeza vai querer usar o seu evento externo. Para isso, o que a K-Audio pensou? Madeira naval, um compensado naval que vai te dar mais segurança para o seu uso externo. Então você pode usar no seu casamento, na sua festa na praia, no salão de festa, enfim, uma forma muito abrangente, uma forma de uso muito ampla e, claro, somente o time da K-Audio pôde pensar nisso com um preço muito bacana para você.